Tudo bem com vocês, meus queridos alunos do quinto ano? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Na aula passada, estudamos sobre diversidade cultural. Nesta aula, vamos estudar sobre cidadania e conquista de direitos. Então, precisamos aqui relembrar o conceito de cidadania e estabelecer uma relação entre ser cidadão e exercer a cidadania. Então, turminha, cidadania corresponde ao exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. Também corresponde ao conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. E cidadão é aquele indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade, politicamente e socialmente articulada. Então, desta forma, exercer a cidadania é ter consciência dos seus direitos, obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. E o primeiro passo é conhecer os seus direitos para poder lutar por eles. E, é claro, exercer também os seus deveres. Então, turminha, as sociedades nem sempre elas tiveram a cidadania e esses direitos. Aqui vamos lembrar de um fato muito triste da nossa história, que corresponde à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, como mostram as imagens. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem da Primeira Guerra Mundial, no qual aconteceu nos anos de 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 e 1945. Então, esses dois acontecimentos deixaram marcas muito tristes na nossa história para a sociedade. Vejam que aconteceu a destruição de muitas cidades, abalando a estrutura, a economia, o emocional das pessoas, causando muita morte, muita destruição, deixando muitas crianças sem famílias. Então, podemos aqui estabelecer uma relação de prejuízo social, emocional, político, econômico, e então, buscando diminuir esses prejuízos e evitar que outros acontecessem, muita gente tomaram providências. E uma das principais providências foi a criação da ONU. Turminha, essas guerras mataram milhares de pessoas e deixou no mundo inteiro um sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz. Então, é nessa perspectiva que foi criada a Organização das Nações Unidas, que, em 1945, uniu aproximadamente 50 países com esse objetivo. Então, ela surgiu para garantir a paz e segurança do mundo. E foi motivada, essa criação, ela está relacionada às guerras, aos conflitos internacionais que destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas. Então, turminha, inicialmente 50 países criaram a ONU. Hoje, cerca de 193 países participam dessa organização com um objetivo comum: manter a paz e a segurança internacional, desenvolvendo relações amistosas entre as nações. Isso no intuito de promover a economia, o social, o cultural e, é claro, o humanitário, fornecendo ajuda àqueles países que mais precisam, tanto porque vivem ali entre a pobreza, mas também conflitos que ainda insistem em acontecer. E assim, tomando como ponto de partida a criação da ONU, também, por meio dela, foi criado um conjunto de leis para garantir, para reforçar essa tão sonhada paz mundial. E assim surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, turminha, 30 artigos foram criados, assinados, estabelecidos ali com os países membros para reforçar a garantia desses direitos. Então, por base nesses objetivos, podemos dizer que
era que não houvesse mais guerras, que houvesse respeito às diferentes opiniões, como também que não houvesse perseguição política, religiosa ou étnica, e assim garantir a paz mundial. Então, os Estados-membros das Nações Unidas prometeram trabalhar juntos para promover os 30 artigos de direitos humanos que, pela primeira vez na história, foram reunidos e codificados num só documento. E, como consequência, atualmente muitos desses direitos, de várias formas, fazem parte das constituições de nações democráticas, como é o caso do Brasil, onde temos a Constituição Federal de 1988. Boa parte dela foi inspirada nesta Organização das Nações Unidas e, é claro, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fica a dica para vocês pesquisarem e lerem os artigos referentes à Declaração Universal dos Direitos Humanos para poder conhecer melhor. Então, turminha, essa foi a nossa aula de História. Prestem bastante atenção às orientações de seus professores e até a nossa próxima aula.